Palmeiras tem a terceira maior torcida do país, empatado com o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma série de revelações a partir da última pesquisa de torcidas feita pelo Datafolha. Bora te atualizar também sobre o Corinthians. Vanderlei Luxemburgo corre o risco de demissão. Pressão gigante em cima do comandante alvinegro. Já o Flamengo dá para dizer que está em crise, mais um empate contra time reserva, com direito a torcedor vaiando, protestando e falando que o Flamengo é sem vergonha. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que terá um retorno importante e curioso no confronto contra o América nesse domingo. Preciso te falar também sobre o Atlético Mineiro, que vai inaugurar sua arena nessa tarde. Jogo para 30 mil pessoas, com uma série de pequenas novidades que serão contadas a partir de agora. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa em que você, fazendo o seu cadastro agora, por meio do link que está no comentário fixo, você já ganha R$ 5 para começar a apostar. Tô colocando na tela jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro com os meus palpites. A ideia é te ajudar a se consagrar. Tem Red Bull Bragantino e Cuiabá a partir das 11. Vou de Red Bull. Botafogo e Bahia, Botafogo. América e São Paulo, imagino vitória do São Paulo mesmo com o time reserva. Atlético Mineiro e Santos, vou de Galo. Fortaleza e Curitiba, Fortaleza. Palmeiras e Vasco, Palmeiras. Atlético Paranaense e Fluminense, vou de Furacão. Tem ainda Grêmio e Cruzeiro, com vitória gremista. Lembrando que para participar da aposta ganha super simples, você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e automaticamente vai ganhar R$ 5 para começar a apostar. Lembrando que na aposta ganha o valor mínimo para aposta de R$ 1, ou seja, com os 5 que você vai ganhar, você pode fazer 5 apostas. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos, que viajou para Belo Horizonte, palco do confronto contra o Atlético, respaldado por um apoio grande de torcedores. Algumas centenas de santistas estiveram no aeroporto para prestigiar o time e mostrar que estão juntos deles. Por falar no Santos, contar que o Peixe tem 75% de aproveitamento dos pontos em inaugurações de estádios. O Santos visita o Atlético na inauguração da Arena MRV logo mais às 4 da tarde. Já a torcida do Cruzeiro decidiu protestar e está ameaçando infernizar a vida dos atletas caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Grêmio na partida desse domingo. No sul do país, tem torcedor dizendo que nem um empate serve, que os caras só não vão pegar no pé dos jogadores se o Cruzeiro vencer. Vale lembrança de que o jogo contra o Grêmio fora de casa é sempre muito complicado. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o caso Luciano Jabá. Novo reforço do Bahia, agora sim, o contrato dele se encerra com o Sport no fim desse mês. Ele não vai ter mais jogos para disputar e a partir de 1º de setembro passa a ser jogador de forma oficial do Bahia. O detalhe é, algumas semanas atrás, o Bahia ofereceu 4 milhões de reais para ter o atleta com antecedência. O Sport disse que não e contou com esse jogador nos últimos 9 jogos, em que o Luciano Juba só fez 3 assistências e 1 gol. Uma enorme queda de produção. Com a queda do Luciano, o Sport também piorou, e a consequência é que o Sport ficou sem os 4 milhões de reais, não teve o Luciano Juba no seu melhor momento e agora também perde o jogador em definitivo. Bora falar sobre o dia especial para o Atlético Mineiro. O Galo inaugura às 16 horas, numa partida oficial, a Arena MRV, estádio que foi concebido depois de uma reunião do Conselho Deliberativo em setembro de 2017. As obras começaram em abril de 2020, pouco mais de 3 anos depois. O estádio será inaugurado com presença de food trucks, distribuição de brindes, presença de mascotes, além de ativação de patrocinadores, tudo isso a partir da meio-dia, quando as portas da Arena MRV serão abertas. 30 mil pessoas são aguardadas, 21 mil ingressos foram colocados à venda e foram esgotados em apenas 40 minutos. Vale a lembrança de que os outros 9 mil ingressos são de cadeiras cativas e camarotes, todos já comprados de forma antecipada. Importante lembrar também que o Atlético vai fazer uma grande festa com direito a fogos de artifício e também com volta olímpica para festejar o título da Copa do Campeonato, o Torneio dos Campeões de 1937, que foi confirmado na última sexta-feira como um título nacional. A partir daí o Galo passou a se considerar tricampeão brasileiro. E você, atleticano, vai ao estádio, não vai? Está ansioso? Quanto você acha que a Arena MRV pode transformar o Atlético? Use o espaço para comentário e opine, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo em crise. Rubro-negro, mais uma vez, não venceu um adversário com time reserva. 0 a 0 nesse sábado contra o Internacional. O Inter muito focado
na partida da próxima terça-feira contra o Bolívar, jogo da Libertadores da América, fase de quartas de final. O Inter poupou vários titulares, ainda assim conseguiu arrancar um ponto do Flamengo, que fez uma atuação horrorosa, de pouca criatividade, chances raras de gol e com duas lesões importantes. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta e Luiz Araújo deixaram o gramado sentindo lesões musculares, podem inclusive virar dúvidas para o confronto contra o São Paulo, válido pela final da Copa do Brasil, jogos marcados para 17 e 24 de setembro. Ao longo do domingo, o Flamengo deve divulgar uma atualização a respeito da condição dos jogadores. Flamengo que criou muito pouco, Flamengo que não agrediu, Flamengo que não incomodou e viu seu torcedor ficar bem bravo no final da partida. Gritos de time sem vergonha foram ouvidos diante de 58.982 torcedores, esse é o público total, para uma renda de 4.800.000 reais. Segundo empate do Flamengo contra times reservas, já havia acontecido o mesmo contra o São Paulo alguns dias atrás, com o detalhe de que o São Paulo saiu na frente 1-0, teve a chance de fazer o 2-0 e o gol de empate do Fla surge num pênalti discutível marcado a favor do rubro-negro nos minutos finais. Everton Ribeiro comentou o protesto do torcedor dizendo o seguinte, abre aspas, os torcedores têm o direito de vaiar, está no direito deles. Vieram, nos prestigiaram e não correspondemos. Nós estamos devendo, poderíamos criar mais e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nós. A questão dentro do Fla é, vale a pena manter o Jorge Sampaoli até os confrontos contra o São Paulo? Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, essa discussão tem ganhado adeptos. Muita gente entendendo que o Luxemburgo, ou melhor, que o Sampaoli precisaria ser mandado embora o mais rápido possível. Falei do Lux porque daqui a pouco ele também será tema do assunto relacionado ao Corinthians. Mas a diretoria do Flamengo vai manter o Sampaoli pelo menos até os confrontos contra o São Paulo. Reta final de temporada bastante ruim para o Fla, que ainda não venceu títulos em 2023. Bora falar agora sim sobre a campanha para a demissão de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Luxa que só empatou com o Goiás nesse sábado na Neoquímica Arena, empate 1-1, no jogo em que o Goiás foi melhor do que o Corinthians durante quase toda a partida. Primeiro tempo do Corinthians horroroso. Segundo tempo um pouco melhor, embora com o Goiás mais presente. O Goiás chega a abrir 1-0, tem chance de fazer o 2-0, não consegue. E aí, numa falha do William Oliveira, numa saída de bola, o Maicon rouba, toca para o Renato Augusto, que devolve. E aí o Maicon de peito acaba marcando o gol de número 500 do novo estádio corintiano, da Neoquímica Arena. O empate fez com que o Corinthians se mantenha em 13º lugar, 25 pontos ganhos, são 4 de vantagem em relação ao Santos, que é o primeiro time no Z4. Nesse domingo, os adversários do Corinthians na parte de baixo da tabela têm jogos muito difíceis. É impensável imaginar que o Corinthians termine essa rodada numa situação complicada, mas os próximos jogos alvinegros são muito complicados. Corinthians na terça-feira visita o Estudiantes, tentando passar de fase na Sul-Americana, depois recebe Palmeiras, visita o Fortaleza, recebe o Botafogo, recebe o Flamengo, visita o São Paulo e visita o Fluminense. Essa sequência tem sido encarada por vários torcedores como sequência extremamente complicada em que o Corinthians deve pontuar pouco, especialmente se mantiver o Vanderlei Luxemburgo como treinador. A partir daí, o risco de rebaixamento volta a bater a porta do Timão. É por isso que tem muita gente na torcida, entre conselheiros e também entre diretores em menor número, é bom destacar. Mas tem gente até na diretoria do Corinthians entendendo que o Vanderlei Luxemburgo merece demissão. Isso está completamente descartado, ele será o técnico do Timão na terça-feira contra o Estudiantes. Se for eliminado em condições normais, com derrota por 2 gols ou derrota nos pênaltis, Luxemburgo será mantido para o confronto contra o Palmeiras. Precisaria acontecer uma enorme tragédia, uma eliminação vexatória para que o Luxa corresse algum risco de demissão. Mas, a julgar pelo que não joga o Corinthians e pela sequência extremamente complicada, é possível imaginar que Vanderlei Luxemburgo não termine a temporada no Parque São Jorge. Mano Menezes já deixou bem claro que gostaria de voltar ao clube. A última sobre o Timão, torcedores bravos também com Duílio Monteiro Alves por causa do desmanche promovido no time. Adson, Roger Guedes, Murilo, Barleta, entre outros, foram negociados nessa janela. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que virou a terceira maior torcida do país, pelo menos é o que garante a última pesquisa da Datafolha, divulgada na última sexta-feira. Palmeiras e São Paulo empatados no terceiro lugar, como as maiores torcidas do país. É a primeira vez que o Palmeiras se coloca no mesmo status que o São Paulo. Todas as últimas pesquisas apontavam o São Paulo com alguma vantagem em relação ao Verdão. Vou trazer primeiro os números, depois eu passo
algumas impressões sobre cada um dos times, tá? O Flamengo aparece como o clube mais popular do país com 21% ou 42 milhões de torcedores. Corinthians aparece em segundo com 15% ou 30 milhões de torcedores. São Paulo e Palmeiras empatados com 7% cada. Isso equivale a 14 milhões e 200 mil torcedores. Quinto lugar para Cruzeiro, Vasco e Grêmio, 4% da torcida para cada um desses clubes. Santos aparece sozinho em oitavo com 3%. Atlético Mineiro, Inter, Bahia e Botafogo dividem a nona colocação com 2% cada. Depois Fluminense, Sport, Vitória e Fortaleza dividem a 13ª colocação. Datafolha também colocou a seleção brasileira, que aparece com 1% dos torcedores do futebol brasileiro. Para completar, outros times equivalem a 5%. Não tem clubes 19%, muita gente, quase 39 milhões de pessoas se declarariam sem torcida. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, essa foi a maior pesquisa já feita pelo Datafolha, mais de 7.500 pessoas foram entrevistadas, nunca tanta gente foi ouvida. O que eu posso acrescentar em cima de cada um desses números? O Flamengo ganhou 1% em relação à última pesquisa e chegou a 21%. Vasco bem à frente dos outros times do Rio de Janeiro, Vasco com 5% contra 2% do Botafogo e 1% do Fluminense. Flamengo deitando e rolando na concorrência. Cruzeiro folgado em Minas Gerais, 5% contra 2% do Atlético. O Grêmio com uma vantagem em relação ao Internacional, 5% para o Grêmio, 2% para o Colorado. Queria destacar ainda a respeito dessa divisão entre São Paulinos e palmeirenses. O Palmeiras lidera, ou tem mais torcida do que seu adversário em 3 das regiões do país. Na região sul, 6% de palmeirenses contra 5% de São Paulinos, assim como no Nordeste, assim como no Norte. Em São Paulo, no estado de São Paulo, deu 9-7 para o São Paulo. Ou seja, São Paulo tem mais torcida que o Palmeiras no estado de São Paulo. Em outras regiões do país, o Palmeiras lidera ou tem vantagem. Já no Centro-Oeste houve um empate, 8% das pessoas do Centro-Oeste se declararam São Paulinas, 8% se declararam palmeirenses. Como é que você vê essas pesquisas? O que você acha desses números? Estou curioso para saber sua opinião, use o espaço para comentário, beleza? Última sobre o tema, 4 nordestinos apareceram entre os 16 clubes mais populares do país. São eles o Bahia, o Vitória, o Sport e o Fortaleza. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, sobre a volta de um atleta a partir desse domingo contra o América. Matheus Belém, atleta de 20 anos de idade, revelado pelo próprio tricolor, está de volta ao banco de reservas depois de um longo e tenebroso inverno. São Paulo tenta há alguns meses renovar o contrato do Matheus Belém, o vínculo se encerra em 26 de janeiro do ano que vem. Ele pode, desde o último 26 de julho, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Foi a partir desse momento que o São Paulo decidiu parar de utilizá-lo no time principal. Essa regra foi quebrada para esse domingo por conta de uma série de problemas. O Beraldo com um problema no tornozelo está fora do jogo. Diego Costa suspenso e diante da ausência de outros defensores, Dorival Júnior decidiu colocar o Matheus Belém entre os relacionados. Ele não era levado ao banco de reservas desde o confronto de 13 de julho, antes de poder assinar esse pré-contrato. Na oportunidade, o jogo contra o Palmeiras, ele foi para o banco de reservas, mas acabou por não sair. Só 2 partidas no time principal, jogador formado na base da Portuguesa, mas desde o sub-13 atuando no tricolor. Importante contar que o Matheus Belém é bem avaliado, parece ter bastante futuro, mas ainda precisa de mais oportunidades e essas oportunidades aparecerão se ele renovar esse contrato. Enquanto não houver renovação, São Paulo pretende utilizá-lo somente em casos extremos. Essa determinação surge a partir do momento em que o São Paulo perde vários atletas revelados em Cotia que se recusam a renovar o contrato. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário, avalie, comente, cornete. Só não esqueça também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à noite com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!